As imagens de fanáticos religiosos tentando impedir que uma menina de 10 anos, vítima de pedofilia, tivesse acesso ao aborto a que tem direito pela nossa ultrapassada legislação, mostram que mesmo pontos já consagrados pela lei brasileira seguem sob ataque. E a gente não está sozinho nisso. Com forte influência religiosa, especialmente da Igreja Católica, quase toda a América Latina tem restrições ao aborto. Mas há alguns países onde esse direito é aceito mais amplamente, e é sobre eles que a gente vai falar nesse vídeo. Em nome do Giro Latino e do Intercept, eu peço licença para, como homem, falar sobre esse tema tão urgente na realidade latino-americana. Depois do caso ocorrido em Pernambuco, a gente considerou importante dar uma pausa na cobertura da Covid-19 e trazer esse panorama sobre os direitos reprodutivos femininos no continente. Considerando só países latino-americanos, o aborto hoje é permitido amplamente em só 2 deles, Uruguai e Cuba. Esses são os países onde a interrupção da gravidez pode ocorrer em qualquer cenário, de acordo com a vontade da mãe. A única restrição é que ele deve ocorrer até um número determinado de número de semanas, dependendo da regra de cada país. O Uruguai está na vanguarda nesse tema. Foi o primeiro país latino-americano a legalizar o aborto lá em 1934. E a medida durou só 4 anos, mas o tema voltou à pauta nos anos 80 e em 2012, durante os anos de coalizão da centro-esquerda do Frente Ampla, o país que já era referência em questões sociais se tornou o primeiro latino-americano a descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E aqui vale a gente diferenciar. Descriminalizar significa basicamente que o procedimento não é crime, ou seja, não existem mais penas como a prisão, mas ainda é possível ocorrer algum tipo de sanção, como multas, por exemplo. Já legalizar, como aconteceu no Uruguai lá na década de 30, significa eliminar todas as possíveis sanções e restrições para a prática. Na atual lei uruguaia, por exemplo, essas restrições são justamente o tempo de gestação, que pode ser aumentado para 14 semanas em caso de estupro e risco para a mulher, e consulta médica obrigatória com médico e psicólogo. Segundo o governo uruguaio, a procura pelo procedimento cresceu 35% nos primeiros anos após a lei. E é aí que mora um erro muito comum em quem critica esse tipo de coisa. O aumento pela procura não significa que as mulheres estão necessariamente querendo abortar mais, mas sim recorrendo a formas mais seguras para interromper a gravidez. Segundo os dados da OMS, 8% das mortes maternas no mundo acontecem por complicações relacionadas a abortos mal feitos. Quando o aborto é legalizado, o procedimento pode ser feito com menos risco, e o Uruguai comprovou isso. De acordo com o Ministério da Saúde, nesse mesmo período de alta na procura pelo aborto seguro, entre 2013 e 2016, não foi registrada nenhuma morte de mulheres que tenham recorrido a esses postos oficiais. E esse número é relevante pensando que abortos clandestinos ainda são uma realidade na América Latina. No caso uruguaio, números oficiais dão conta que entre 2001 e 2012, pelo menos 31 mulheres morreram por conta de abortos clandestinos. E já no Brasil, onde cerca de 1 milhão de abortos inseguros acontecem por ano, uma mulher é vítima a cada 2 dias, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. No Uruguai, a diminuição desses números após a lei de 2012 foi crucial para manter os índices de mortalidade materna mais baixos da América Latina, segundo um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde. Em Cuba, a permissão vem da época da Revolução e começou a ser oferecida por hospitais em todo o país de forma gratuita a partir de 1965. E até hoje as mulheres podem optar por interromper a gravidez sem grandes restrições até 10 semanas de gestação. Mas com medidas sanitárias eficientes, também incluem o aborto seguro, Cuba reduziu o índice de mortalidade materna desde a Revolução. Eram 138 mortes a cada 100 mil grávidas em 59, e o número caiu para 21 na virada do século. Vale lembrar que, em comum, Uruguai e Cuba são os países mais laicos da América, o que contribui para que medidas dessa natureza tenham mais aceitação na sociedade. Outro caso que parece caminhar para a mudança é o do México. Em 2019, o estado sulista de Oaxaca se tornou a segunda unidade federativa do país a descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Até então, só a capital, Cidade do México, permitia o procedimento nessas condições. E a decisão foi muito celebrada por organizações feministas, principalmente pelos mais de 9.000 procedimentos clandestinos feitos por ano em um dos estados mais pobres e desiguais do país. A mudança também importa em um país onde 51 mulheres são vítimas de violência sexual por dia. A Argentina também mira o avanço. Lá, o aborto já é possível em casos semelhantes aos do Brasil, em que a legislação permite a interrupção da gravidez causada por estupro, quando a gestação põe a vida da mãe em risco ou quando o feto é anencéfalo. Mas a mobilização forte para ampliar o direito. Em 2018, o projeto de lei para legalizar o aborto até 14 semanas chegou a fazer história e passou no Congresso, mas parou no Senado. E apesar da derrota, organizações civis seguem confiantes de que o tema possa voltar à pauta em breve, sobretudo após o presidente, Alberto Fernandes, anunciar em março o envio de um novo projeto de lei a favor da escolha da mulher. Por isso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. As feministas argentinas também lembram que colocar o tema em pauta foi uma vitória ao ajudar na descriminalização social da prática, já que muitas mulheres admitiram publicamente terem interrompido gestações, esse debate deixou de ser tratado como um tabu. A Anistia Internacional Argentina estima que, por ano,
abortos clandestinos podem chegar a 500 mil. Mas os casos em que mulheres têm acesso facilitado ao aborto ainda são raros no continente. Em alguns países, pelo contrário, ele é totalmente proibido, mesmo quando a mulher foi estuprada ou quando ela pode morrer em consequência da gravidez. Isso é o que acontece, por exemplo, na Nicarágua, em Honduras, na República Dominicana e em El Salvador, onde o caso ganhou destaque internacional nos últimos anos. O de Evelyn Hernandes, que foi vítima de estupro aos 18 e acabou engravidando. Evelyn dizia não saber que estava grávida até começar a sentir as contrações. Ela acabou sofrendo um aborto espontâneo, mas foi acusada de ter forçado a interrupção da gravidez. A salvadorenha foi condenada a 30 anos de prisão e passou quase 3 anos na cadeia, até ser absolvida em um novo julgamento em 2019. A justiça concluiu que ela não teve culpa. Casos como o de Evelyn impedem mulheres que sofreram abortos espontâneos de buscarem ajuda médica, já que elas têm medo de ser falsamente denunciadas. E não é necessário ir até os países onde o aborto é 100% proibido para encontrar restrições aos direitos reprodutivos das mulheres. No Paraguai, onde o aborto é permitido em caso de risco à vida da mãe, uma menina de 10 anos foi forçada a dar à luz em 2015 sob a alegação de que a lei só permitia a interrupção da gravidez até 20 semanas. Segundo autoridades, o caso chegou ao hospital na 21ª semana. Na Argentina, em 2019, uma menina de 11 anos teve aborto autorizado por ser vítima de estupro, mas as autoridades da província de Tucumã atrasaram a realização do procedimento e ela também acabou obrigada a dar à luz. Independente da legislação de cada país, todos esses exemplos mostram que precisamos sim falar sobre o aborto, e também que os exemplos negativos não precisam ser uma regra no continente.